você julga saudável. Então, eu comia pouquíssimo fora de casa, eu levava marmita pra todos os lugares, eu não comia em restaurante, eu não comia nada que saía do meu controle. Então, e se eu comia, eu tinha alguns atos compensatórios. Então, sei lá, eu andava mais no dia, eu treinava mais. Minha cabeça era assim, E louca. você lembra, porque que momento começou isso? Ensino médio também, por uma pressão estética da sociedade mesmo. Nunca fui acima do peso nem nada, mas eu falei, meu, eu quero emagrecer. Coloquei na minha cabeça, olhava as menininhas e tudo mais e ficava, não, beleza, é esse corpo que eu quero. Só que eu fiz por conta própria e emagreci demais. E aí foi onde eu comecei a ficar, mas eu não quero engordar. E aí eu comecei a criar medo de comer, medo de engordar, medo. E aí eu fui entrando nesse ciclo e fiquei uns bons anos. Cheguei a ter amenorreia, isso impactou muito na minha O saúde, que né? é A amenorreia? amenorreia é quando a mulher para de menstruar. Eu fiquei sem menstruar Ah. por 6 anos. Foi muito Mentira! tempo. E aí isso acarretou E vários você outros não foi no problemas. médico, nada? Fui, eu ia, só que aí eles falavam que o hormônio tava ok. Só que no fundo, Lari, eu sabia que era por conta do meu Ah, peso. Só que eu não queria sair da minha zona de conforto. Então eu falava, tá tudo bem nos exames, eu vou só esperar. E aí eu só um dia esperar, vem. exato. Só que esse só esperar também não tava certo, porque até minha última, que é hoje em dia minha ginecologista, foi a última médica, ela virou e falou assim, ó, e se você não realmente, tipo, voltar, porque a gente sintetiza um hormônio com gordura, e eu não tinha gordura no corpo, então eu não ia sintetizar nunca. E aí ela falou assim, se você não voltar realmente, tipo, ao seu peso ideal e tudo mais, para o seu hormônio voltar, né, para você voltar a produzir, você pode parar, seu corpo pode entender que você tá numa menopausa precoce, e aí você pode parar de produzir massa óssea, sendo que eu tô, tipo, no meu auge, porque o corpo ele vai parar de produzir massa óssea em um momento da vida, né? Então, lá pros seus 30 e poucos, ele já começa a perder isso, né? Diminuir. Então, você tá antecipando isso, e você também pode virar infértil. Então, assim, exato, foi esse o tapa. Tá na masmorra. Exato. E eu falei, cara, eu preciso mudar. Só que isso ainda era muito difícil, porque a minha cabeça ela ainda tava muito. Eu não tratava, né? Eu não fazia terapia também. Então, assim, o transtorno ele foi muito mais. Vinha primeiro, precisava cuidar do meu mental para depois cuidar do físico. E você Porque, lembra quantos anos você tinha quando isso aconteceu? ó, quando começou, eu devia ter meus 16, 17. Aí isso ficou até 2019, mais ou menos. Eu tô com 24 agora. E, e aí, em 2019, foi quando eu fiz uma viagem. Só pra contextualizar, eu deixei de comer carne com os meus 17, 18, assim, mais ou menos. E aí eu fiquei vegetariana até 2019. E porque eu tentei tirar ovo e tudo mais, não foi sustentável por conta do transtorno. Eu tinha muito medo de comer alimentos, outros alimentos. Eu tinha muito tabu na minha cabeça. Eu pensava que me tornando vegana eu ia comer muito mais carboidrato. E eu tinha medo de carboidrato, eu era pessoa carbofóbica, assim. Então, Ah, eu adiei muito a minha virada, assim, a minha transição pro veganismo, porque eu tinha medo de comer muitas coisas. Então, eu ficava, cara, se eu não comer ovo, vou comer o quê? Se eu não comer, sabe? E aí, isso colocava na minha cabeça e como é louco isso, né? Você ter medo de comer, medo, né? gente. Eu sentia Então, medo, eu sentia tanta pavor. gente que tem